Bom, a leitura deve ser a nossa principal fonte de informação para a nossa vida intelectual. Eu vejo conversando com pessoas que hoje em dia muitas pessoas têm como única fonte da vida intelectual a internet. Quando elas falam de aprender alguma coisa, elas falam de um vídeo. Vídeos podem ser bons começos, mas nenhuma vida intelectual vai se construir verdadeiramente só com vídeos. Um vídeo necessariamente é uma coisa resumida. Necessariamente vai pegar algum aspecto muito pequeno de alguma coisa. Pode ser se você fizer um curso com um bom professor, de, 20 aulas tratando da Revolução Francesa. Aí é diferente. Você fez esse curso, tá bom. Mesmo assim, se você quer entender mesmo a Revolução Francesa, você precisa ler os livros. Porque ninguém aprende só com aulas. Uma parte importantíssima da vida intelectual é o estudo individual. Ninguém aprende só com aulas. E depois, Davi, a gente aplicando o princípio de que toda a vida atinge a sua perfeição quando é capaz de reproduzir-se, como é que eu poderia aplicar isso na vida intelectual? Qual é a perfeição da vida intelectual? Quando você é capaz de fazer o quê? De ensinar. Quando você é capaz de fazer outro compreender aquilo. E para ensinar, precisa de leitura. Uma pessoa que for ensinar só o que ela aprendeu no vídeo, não dá. Então, não há verdadeira vida intelectual sem leitura. Porque toda a vida necessita de alimento suficiente. E o alimento que a pessoa pega assistindo um vídeo, mesmo que seja um curso, nunca vai ser suficiente. A reflexão é importantíssima. Mas vocês imaginam se alguém fosse viver só daquilo que pode produzir enquanto alimento? Não dá. Então, nós precisamos do que os outros conhecem, do que os outros pensaram, do que os outros refletiram. Um homem que só conhece o seu lugar e o seu tempo é extremamente ignorante. E para conhecer bem os outros lugares e os outros tempos, vídeos não bastam. São necessários livros, não poucos livros, muitos livros. Uma vida intelectual mesmo, alguém que aspira a ter uma vida intelectual séria, nem todo mundo é obrigado a fazer isso. Mas alguém que aspira a ter uma vida intelectual séria precisa de muita leitura. A leitura é absolutamente necessária. E toda a vida precisa também de ação. Então, para que ela cresça, ela tem que ter um crescimento e ela tem que ter uma transmissão. Por isso, para essas pessoas que eu converso sobre vida intelectual, eu sempre recomendo isso. Procura transformar isso que você está estudando numa aula, num artigo, fazer isso virar alguma coisa fora de você. Por isso que é a perfeição do ato. Então, a gente deve ter essa preocupação. Porque é muito bom saber, mas é pouco. A gente deve procurar saber para poder ajudar outros. É isso que é, digamos, o melhor da vida intelectual. Quando a gente pode transmitir aquilo que a gente sabe para o bem dos outros. Qualquer tipo de bem. Se puder ser para o bem espiritual, melhor. Se for para o bem intelectual, um professor de matemática, quando ensina matemática, já está fazendo um bem. Porque é bom saber matemática. É bom para os alunos dele. Sabe, ontem estava conversando isso com uma mãe.
Não é que é bom saber matemática para passar no vestibular. É bom saber matemática porque Deus fez a matemática. E o livro do mundo foi o primeiro livro que Deus nos deu para que nós o conhecêssemos. Então, saber matemática, saber biologia é bom em si, não por causa do vestibular. É bom para entender como as coisas são, como o mundo é, como as coisas funcionam. Saber história é bom não por causa de nenhum vestibular, nem por causa de nenhuma provinha. Saber história é bom para entender os homens e saber como o mundo chegou onde ele está agora. Então, o conhecimento intelectual é uma coisa muito boa em si. E o bom, o melhor do conhecimento intelectual é quando a gente pode chegar a transmiti-lo. É muito importante, sabe? É uma coisa assim que vocês que estão no colégio comigo, vocês sabem que eu digo para os pais. Conversem com os filhos de vocês, transmitam a experiência de vida de vocês. Contem dos seus pais, contem de quando vocês eram crianças. É uma coisa pequena, mas até esse conhecimento é muito importante. Então, a gente deve ter sempre essa preocupação de transmitir o que a gente sabe. O que nós sabemos é o que nós temos de mais precioso. Deus fez todo o mundo para que nós o conhecêssemos, mas nós conhecemos Deus através do conhecimento do mundo. Então, sabe, entender como os outros são, entender a psicologia das pessoas, entender como o mundo funciona, entender como o mundo funcionava. Tudo isso só nos faz crescer. A vida intelectual deve ser prezada em todos os níveis, desde entender o provérbio da nossa avó, até procurar, se a gente puder, se a gente tiver capacidade para isso, entender a metafísica de Aristóteles.